Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Insights da lição da Escola Sabatina. E nessa nova edição, eu terei o privilégio de trazer para você um panorama geral da lição número 3, intitulada Agradando a Deus, tá bom? Fica comigo aqui até o final e você já terá uma ideia completa de tudo que a lição dessa semana vai nos trazer, tá bom? O que vai facilitar bastante aí o seu entendimento à medida que você estuda a lição durante essa semana, tá? Mas antes de nós continuarmos, eu convido você a orar comigo. Se você puder, feche seus olhos. Vamos juntos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, através do estudo da Tua Palavra, entrar em santa audiência contigo, em comunhão íntima com o Senhor, e assim sermos transformados um pouco mais à Tua imagem e semelhança. Faz essa linda obra através do Teu Espírito nesse momento, iluminando a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O texto-chave dessa semana, inclusive é o verso para memorizar também, se encontra em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Eu já gostaria de ler para você, então, aqui esse texto, que é o nosso texto-chave da semana, tá? Eu vou ler como está aqui na lição, que é a nova versão transformadora, e diz o seguinte, ó: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Muito interessante esse versículo que fala sobre a alegria de Deus, tá certo? Como Deus se alegra, inclusive me chama a atenção o final, né? Com gritos de alegria. Alguém tem que estar muito alegre mesmo, muito feliz para dar gritos de alegria. E é assim que esse texto aqui nos apresenta a Deus. Muito interessante, não é? E além desse verso que lemos aqui, o nosso foco de estudo durante toda essa próxima semana serão as parábolas de Jesus, descritas aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, com uma ênfase especial ali na parábola do filho pródigo, né? Aquela terceira história. Primeiro vem a história da ovelha perdida, depois da dracma perdida e finalmente a história do filho pródigo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas vamos aprofundar durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Como vimos na lição da semana passada, o nosso Deus amoroso, ele se alegra, ele sente prazer em desenvolver um relacionamento de amor com as suas criaturas, tá? Então, dando continuidade a essa verdade, a esse princípio maravilhoso, a lição dessa semana destaca 3 pontos fundamentais, tá? Eu quero falar aqui para você já sobre esses 3 pontos. Em primeiro lugar, a lição vai destacar que o prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto nós somos valiosos aos seus olhos. O prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto nós somos valiosos aos seus olhos. Esse é o primeiro ponto que a lição vai tratar durante toda essa semana, certo? Então veja bem, para o Senhor, cada pessoa é preciosa e de um valor, queridos, de uma dignidade incalculáveis. E por essa razão, ele se agrada e tem prazer em seus filhos, especialmente quando esses filhos se arrependem, quando esses filhos o buscam. E as parábolas de Lucas, capítulo 15, destacam exatamente essa alegria, essa celebração de Deus pela salvação de uma pessoa que estava perdida, certo? O prazer de Deus está na nossa salvação.
certo? E esse prazer em nossa salvação mostra o quanto nós somos valiosos aos seus olhos, tá certo? Esse é o primeiro tópico, é o grande primeiro princípio dessa lição que nós vamos começar durante essa semana. Em segundo lugar, certo? Vamos aqui para o segundo tópico. A lição vai destacar o seguinte: ela vai mostrar que o prazer de Deus é razão também da alegria e do louvor humanos. Então, o prazer de Deus é a razão da alegria e do louvor humanos, tá certo? O louvor humano, né, a nossa alegria, depende desse prazer que Deus tem, dessa alegria que Deus tem, tá? O Senhor, ele deseja levar o nosso coração a transbordar de alegria. Ele não quer que a gente esteja triste, pelo contrário. E ele próprio sente prazer na alegria e no louvor dos seres humanos. Deus fica feliz quando vê isso, tá? Então Deus convida seu povo a encontrar prazer nele, ao adorá-lo, ao fazer isso alegremente por meio das orações, dos cânticos. E além disso, os louvores dirigidos a Deus nos ajudam a vislumbrar o prazer e a alegria que ele terá, não apenas nós, mas que o próprio Deus, o nosso Senhor, terá com o seu povo durante a eternidade. Imagina que coisa maravilhosa, né? Então, essa alegria de Deus também é a nossa alegria. E em terceiro lugar, nós vamos aprender que nós precisamos de Cristo para agradar a Deus. Esse é o terceiro tópico, tá bom? Nós precisamos de Cristo para agradar a Deus, ok? Nós sabemos, somos convidados a agradar ao Senhor de algumas formas, oferecendo-lhe sacrifícios, por exemplo, por meio dos louvores, dos nossos lábios, tá? Em forma também de ação de graças, pela prática de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que nós temos, tá bom? Há muitas formas que a Bíblia nos convida para agradar a Deus, coisas que podemos fazer. No entanto, nós só podemos fazer isso pela obra de Cristo como nosso mediador, tá bom? A nossa fé, né, as nossas ações, elas só podem agradar a Deus por meio da obra de Cristo em nosso favor, tá? Então, esse é um dos tópicos também dessa semana. A gente vai explorar um pouco mais ainda nesse vídeo esses três tópicos principais da lição, tá? Mas antes, eu já queria deixar uma pergunta aqui com vocês, para vocês comentarem aqui, tá bom? Deixarem aí nos comentários, tá? Ó, com o que nós vimos até aqui, nós já podemos, então, fazer uma aplicação à nossa vida, tá? E eu quero fazer isso através de uma pergunta, que eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Vamos lá. Veja bem, ó, o prazer de Deus, a alegria de Deus em suas criaturas, mostra o quanto nós somos valiosos aos seus olhos. E destaca, então, a importância que ele dá à sua criação. Diante disso, responda essa pergunta: como nós podemos reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa? Então, fica aqui essa pergunta de hoje para você deixar os seus insights, tá bom? Então, a partir desse momento, nós vamos nos aprofundar um pouco mais no texto bíblico, tá? Sobre o qual a lição da Escola Sabatina dessa semana está baseada. Vamos desenvolver um pouco mais esses três grandes princípios que nós já vimos no início. Mas antes de nós continuarmos, não esquece, por favor, não esquece de deixar aí o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Compartilha também com quem você
acho que vai gostar desse conteúdo. Então vamos lá, vamos retomar o primeiro tópico, tá bom? Como vimos, o prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. O prazer de Deus em suas criaturas mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. E vamos já aqui para a parábola do filho pródigo, tá bom? Essa parábola, ela ilustra, né, de maneira extraordinária o quanto nós somos valiosos para Deus. Na verdade, né, todas as três parábolas de Lucas capítulo 15, elas foram contadas em resposta a críticas que os fariseus, os escribas estavam fazendo, certo? E então, eu vou já abrir aqui em Lucas capítulo 15, essas parábolas ressaltam, né, o valor inestimável que os seres humanos, no caso aqui, todos perdidos, têm aos olhos de Deus. É interessante isso, que todos os personagens aqui dessas histórias estavam perdidos. Então, vamos então aqui para Lucas capítulo 15. Já estou aqui com a minha Bíblia. E é importante observar que os fariseus, né, os escribas que estavam aqui, eles não enxergavam nenhum valor naqueles que eram recebidos por Jesus de maneira assim tão calorosa. Eles consideravam aquelas pessoas meros pecadores, né? É o que nós vemos aqui no versículo 2. Eu gostaria de ler com vocês aqui já para ter esse contexto das três parábolas, tá bom? Vamos juntos aqui, ó. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Olha aí, este homem recebe pecadores e come com eles, tá certo? Essa era a visão ali dos líderes religiosos daquela época, tá? Então vamos lá, comentando essa parábola no livro Parábolas de Jesus, é um livro muito especial, escrito por Ellen White. Ela ressalta o seguinte, ó, que os fariseus, para eles, só tinham ali escárnio e condenação. Cristo, porém, as saudava como filhos de Deus e que, de fato, se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidos pelo coração do Pai. Então, essas três histórias aqui, né, com essas três parábolas, Jesus ele estava respondendo a essa crítica ali daqueles líderes religiosos, tá bom? Jesus também estava criticando a mentalidade depreciativa dos fariseus, enfatizando o prazer de Deus em resgatar e receber alguém que estava perdido. Em outras palavras, a expressão de alegria e prazer destacada em cada parábola indica quanto é valioso, né, aquele que se perdeu. Vamos ver aqui, por exemplo, a primeira parábola aqui da ovelha perdida. A gente vê aqui que o pastor, ele vai ansiosamente atrás da ovelha até encontrá-la. Então, voltando com ela sobre os seus ombros, cheio de alegria, ele convida ali os seus amigos e faz aquela festa. Nós encontramos isso aqui a partir do versículo 4, certo? Até o versículo 7. E quanto mais nós percebemos a grande alegria sentida pelo pastor, mais nós reconhecemos quão valiosa aos seus olhos era aquela ovelha que havia se perdido. Na verdade, o pastor ele transborda aqui de alegria, de prazer, a ponto de convidar amigos e vizinhos a se alegrarem com ele. Nós vemos isso aqui no verso 6. Eu gostaria de ler aqui para você, que diz assim, ó. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha
perdida, tá? E nós vemos o mesmo padrão nas outras duas parábolas, ok? Na parábola da moeda perdida, a mulher procura ali atentamente aquela moeda que se perdeu até finalmente encontrá-la, ok? Então, da mesma forma, com imenso prazer, convida ali as suas vizinhas para se alegrarem com ela. Nós vemos isso aqui a partir do verso 8 até o verso 10, tá bom? É uma história bem interessante. E na terceira parábola, que é o clímax, né, o ponto alto dessas três histórias, o filho pródigo, ele não apenas se perde, mas nós somos informados aqui de que ele fez isso teimosamente, né? Ele teimosamente deu passos sucessivos para a direção de sair da casa do seu pai, de rebelião, enfim, de apostasia, né? No nosso contexto aqui, mas já aplicando para a nossa vida. Pois, inicialmente, ele não percebeu as consequências de suas decisões. Então, ele tomou essas decisões precipitadas, decisões tolas, certo? Posteriormente, quando finalmente ele cai em si, eu gosto desse versículo, verso 17, né? Caindo em si. Muito importante esse texto aqui. Eu não vou fazer aqui um sermão sobre esse capítulo, né? Especialmente sobre a história do filho pródigo, porque senão ficaria muito longo o nosso vídeo. Mas quando você lê essa história, medite um pouco nesse verso 17, caindo em si, tá bom? Então, o filho pródigo, ele conclui que a sua dignidade, né, que o seu valor diante do Pai foram perdidos. E devido, né, ao seu próprio pecar ali, às suas próprias ações, ele se via, então, agora sem valor nenhum, sem dignidade nenhuma. Por isso que, como diz aqui o verso 19, né, ele não se sentia digno de ser chamado nem filho mais ali do seu pai. Eu quero ler com você aqui, ó. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados, tá? Contudo, apesar de tudo isso, né, as ações do pai aqui na história são muito diferentes daquelas ações esperadas pelo filho, tá bom? Como nós vemos no verso 20, ó. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho esperava muitas coisas, né? Menos isso. Foi algo totalmente inesperado, surpreendente, tá? E, surpreendentemente, essas não são as únicas expressões de bondade e prazer, né, por parte do pai. Ó, a gente pode olhar aqui, né, com um pouco mais de cuidado, que sem dar atenção nenhuma ao pedido do seu filho, para que ele fosse recebido ali como simplesmente um servo, um trabalhador, o pai, ele destaca novamente aqui a dignidade do filho. Quando ele pede ali para os seus servos o seguinte, ó, tragam a melhor roupa, né? E coloquem um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Como nós podemos ver aqui no versículo 22. Vamos ler, diz assim, ó. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Ok? Mas como se isso fosse pouco, né? Ainda não é tudo. A confirmação do valor do filho por meio, né, dessas roupas especiais é intensificada com a impressionante celebração promovida pelo pai. Então, como se fosse pouco, dar a ele vestes, o seu anel, sandália nos seus pés. Né? As vestes, elas eram vestes
de festa, né? As sandálias eram para diferenciá-lo dos servos, os escravos é que andavam descalços, o anel era sinal de autoridade. Então, ali o pai devolve para ele sua dignidade, seu valor, mas como se isso fosse pouco, o pai ainda promove ali uma grande celebração. Vamos ver aqui no verso 23. Olha só o que o pai faz. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Consegue imaginar essa cena? Então, amigos, em resumo, né, o pai não apenas recebe o filho, mas ele fica extremamente feliz com o retorno dele. Extremamente feliz, tá? Bom, até agora, nós encontramos aqui nessa parábola, né, do filho pródigo, o mesmo padrão geral identificado nas parábolas da ovelha perdida e da moeda perdida, tá bom? Qual é esse padrão? Aquilo que estava perdido é encontrado. E existe, então, uma celebração por causa dessas boas notícias, né? Eu encontrei, eu achei. Contudo, a parábola aqui do filho pródigo, ela vai um passo além. Tem algo a mais, tá bom? Ó, depois aqui da celebração, melhor, enquanto a celebração está acontecendo, algo acontece que nas outras histórias não aconteceu. Tá? Essa celebração aqui do filho pródigo, ela é fortemente questionada pelo filho mais velho, como nós podemos ver aqui a partir do versículo 24, melhor, 25, tá certo? 25, e isso vai aqui até o verso 32. Tá? Mas a gente pode ler aqui, especialmente a partir do verso 28, que já é a fala aqui do filho, o filho mais velho, né? Eu vou ler aqui e diz o seguinte, ó. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse ponto aqui, esses versículos são muito importantes. É muito relevante, porque ilustra precisamente, né, de forma exata, perfeita, a atitude dos fariseus, ali, dos escribas, mencionadas aqui no início do nosso capítulo 15, né? Tanto o filho mais velho, certo, quanto os fariseus, eles estavam criticando intensamente o fato de que os pecadores são bem recebidos e participam de uma comunhão à mesa, de uma celebração. E essa crítica revela que eles, né, o filho mais velho aqui, os fariseus, subestimavam o valor das pessoas. Essas pessoas que estavam sendo recebidas assim de maneira tão calorosa por Jesus. Devia ser assim uma recepção e tanto, né? Eu gosto de como está aqui no verso 1, a gente não leu, mas eu vou ler aqui, ó. Todos, a palavra todos é muito forte, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então, eu fico imaginando esse poder de atração de Jesus impressionante. Como ele não devia ser simpático, como não devia ser alegre, feliz esse momento. Ele recebia essas pessoas, comia com eles ali à mesa. Devia ser, assim, um momento muito, muito, muito agradável. Os fariseus olhavam para aquilo
não gostavam de que alguém recebesse tão bem um pecador, assim como na história o filho mais velho também não gostou nada, né? Bom, e por outro lado, a parábola também ensina que Deus valoriza seus filhos e faz uma grande celebração quando eles se arrependem e o buscam, tá? Por isso, a parábola termina com o pai respondendo às críticas do filho mais velho, com a seguinte declaração, a seguinte afirmação que nós encontramos aqui no verso 32. Diz assim, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu quero fazer aqui uma breve análise com vocês de uma palavra grega que aparece aqui nesse verso 32, tá? A palavra grega aqui, ó, traduzida na maioria das versões como era preciso, é o verbo dei, que significa é necessário, é preciso, tem de ser assim, tá certo? E esse termo, ele enfatiza alguma coisa precisa, que realmente tem que acontecer pelo fato de ser apropriado aquilo. Tá certo? Em outras versões bíblicas, como a que eu tenho aqui, a Nova Versão Internacional, traz dessa maneira, né? Mas nós tínhamos que, na Nova Versão Transformadora, que é a que a lição até prefere em alguns momentos, está escrito assim, ó, nós tínhamos de fazer assim, né? E na Almeida, século 21, está assim, ó, era justo, ok? O conceito, amigos, que está por trás desse vocabulário é o valor precioso daquele que estava perdido, mas agora foi encontrado. Então, é nessa perspectiva que o pai ressalta que era preciso comemorar. Eles precisavam fazer aquilo, tá? Diante do valor de alguém que é encontrado. Não há outra coisa a fazer, ok? Quando alguém estava perdido e foi encontrado, é preciso, é necessário, é fundamental que haja celebração, que haja festa, que haja batismo aí na sua igreja, amém? Que possamos aí você fazer muitas comemorações, muitas festas, porque é preciso, é necessário, tá? É algo que é conveniente, né? Então, assim como acontece nas outras duas parábolas, o pai não deseja comemorar sozinho aqui. Além da família, todos os servos se envolvem e o pai, com bastante insistência, convida o filho que não queria entrar ali, o filho mais velho. Mas ele resiste ali, né? Ele insiste, olha, vamos, participe da celebração, certo? Como nós vemos aqui. Assim, o filho pródigo não é apenas esse seu filho, como o irmão mais velho quis dar a entender, dizendo, olha, esse seu filho, mas nas palavras aqui do próprio pai, ele é esse seu irmão, esse seu irmão. Então, quando nós olharmos para pessoas que nós julgarmos que estão perdidas, né, longe da casa do pai, temos que lembrar isso. Eles são nossos irmãos, nossos irmãos. Ele não é apenas esse seu filho, ele é nosso irmão, tá bom? Então vamos lá. As parábolas contadas aqui por Jesus, em Lucas capítulo 15, como acabamos de ver, ensinam isso, que o prazer de Deus pela salvação de seus filhos mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. Deus não apenas deseja que nós sintamos que somos valorizados, como
vimos aqui na parábola, né? Como um pai amoroso, ele também deseja que celebremos com ele, que festejemos com ele. E, portanto, né, que nós valorizemos de todo o nosso coração a salvação que ele nos oferece e também a salvação que ele dá aos nossos irmãos e irmãs, ok? Vamos então agora para o segundo tópico que a lição dessa semana vai desenvolver, tá? Que é o prazer de Deus, como sendo a razão da alegria e do louvor dos seres humanos. O prazer de Deus é a razão da alegria e do louvor dos seres humanos. Agora, vamos novamente para o livro de Sofonias, no capítulo 3. Nós já lemos aqui no início, mas agora eu quero ler novamente aqui, Sofonias, Antigo Testamento, entre os profetas menores. É um livro curtinho, só tem 3 capítulos. Você pode ler aí em alguns minutos. Aqui em Sofonias capítulo 3, versículo 17. Tá? E também o Salmo 149, verso 4, são um tanto semelhantes ao enfatizarem o prazer de Deus. Tá? Eu vou deixar aqui marcado em Sofonias capítulo 3, verso 17, e vou aqui para o Salmo 149. Eu gostaria de ler com vocês, é um salmo pequenininho também, e a gente vai ler juntos. Olha o que diz aqui, ó. Começa assim: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se de seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em seu leito cantem alegremente. Altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para impor vingança às nações e trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões e os seus nobres com algema de ferro, para executar a sentença escrita com eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia! Então, queridos, o Salmo 149 que acabamos de ler é um convite para louvar a Deus com alegria, né? A gente viu aqui várias vezes esse convite, esse apelo para louvarmos a Deus com alegria. E a razão desse convite é apresentada aqui no verso 4, né? Eu vou ler novamente. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Certo? Então, veja bem, esse salmo descreve aqui o prazer em um relacionamento de mão dupla, ok? Deus, ele se agrada do seu povo com base nisso. O povo é convidado a experimentar prazer no Senhor, então, e louvá-lo com alegria. Ok? E da mesma forma, Sofonias capítulo 3. Vamos para lá aqui, Sofonias capítulo 3. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Em Sofonias capítulo 3, verso 14 primeiro, depois vamos ler o verso 17. Exorta que o povo de Deus deve louvá-lo alegremente também, como já vimos ali em Salmo 149, tá? Vejamos aqui o que está escrito no verso 14, ó. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Muito bem, queridos. Note que essa exortação, ela é seguida pela ênfase aqui no versículo 17, de que Deus, que é poderoso para salvar,
está no meio de seu povo. E ele deixou uma linda promessa que nós encontramos nesse texto, que é o texto-chave, né, dessa semana. Vamos ler novamente aqui, ó. O Senhor, seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então vamos fazer aqui uma comparação. Enquanto no Salmo 149, o prazer de Deus é a razão do louvor e da alegria humana, em Sofonias 3, aqui, os louvores dirigidos ao Senhor são um vislumbre do prazer e da alegria que ele terá futuramente com o seu povo. Note, então, essa via de mão dupla, tá bom? E, finalmente, né, nós vamos ver aqui o terceiro tópico. Né? Já vimos o primeiro, agora já vimos o segundo, vamos para o terceiro grande tópico que a lição dessa semana irá desenvolver, tá bom? Então, em terceiro lugar, nessa semana nós aprenderemos que precisamos de Cristo para agradar a Deus. Precisamos de Cristo para agradar a Deus. As Escrituras, amigos, nos convidam a agradar a Deus, né, o nosso Senhor, de diferentes maneiras. Nós poderemos ler aqui vários textos. Mas entre essas diferentes formas de agradar a Deus, eu quero ver aqui uma que está no livro de Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, aqui no capítulo 13, versículo 15, tá bom? Hebreus, capítulo 13, verso 15. Inclusive, eu já li esse texto na lição da semana passada, se não me engano, que diz assim, ó: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá bom? Então, aqui nesse texto, amigos, há uma exortação a oferecer a Deus continuamente sacrifícios espirituais, que incluem o louvor dos nossos lábios, em gratidão a Ele, né? Assim como a prática de fazer o bem e de compartilhar com outras pessoas o que nós temos, tá bom? Nós podemos aqui ver isso nesse versículo aqui, capítulo 13, verso 15. Mas o versículo seguinte, ele dá uma ideia ainda melhor. Vamos ler aqui, ó. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, né? De tais sacrifícios Deus se agrada. É interessante, então, amigos, observar que as primeiras palavras aqui de Hebreus, capítulo 13, verso 15, indicam que não devemos oferecer esses sacrifícios por nós mesmos. Não, nós não temos, queridos, a capacidade de fazer esses sacrifícios sozinhos. Em vez disso, precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. É o que começa dizendo aqui o texto, ó, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, tá? Então, é por meio de Jesus. Em outras palavras, né, somos incapazes de agradar ao Senhor por meio de nossos próprios louvores, né, e boas ações, boas obras. É somente por meio de Cristo que nossas ações podem ser finalmente oferecidas como sacrifícios espirituais que verdadeiramente agradam a Deus. Então, recapitulando aqui os 3 principais tópicos dessa semana. Em primeiro lugar, o prazer de Deus em suas criaturas
mostra o quanto somos valiosos aos seus olhos. Primeiro grande princípio que vamos aprender durante essa lição. Número 2. O prazer de Deus é a razão da alegria e do louvor humano. Tá bom? Da alegria e do louvor humano. E, finalmente, número 3. Precisamos de Cristo para agradar a Deus. Precisamos de Cristo para agradar a Deus. Tendo, então, em mente nessas 3 grandes verdades, você irá entender muito melhor a lição dessa semana, tá? E esperando em Cristo que esse comentário, né, tenha lhe ajudado de alguma forma, eu me despeço aqui. Lembrando que na sexta-feira eu vou postar outro vídeo de recapitulação geral, tá bom? Para lhe auxiliar ainda mais aí no seu preparo, no seu entendimento do tema dessa semana, tá? Então, não vou mais estar gravando assim um vídeo por dia. Eu estava aproveitando para fazer isso enquanto estava de férias, mas as férias estão acabando. Então, eu não vou mais ter tempo, né, para fazer um todos os dias. Vou fazer um agora no começo da semana para você ter um panorama geral, como eu acabo de fazer. Você ter uma visão geral da lição. E vou postar um na sexta-feira, que você consegue fazer uma recapitulação geral. Eu vou aprofundar aqui algum outro ponto que eu não mencionei hoje, tá? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.